Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso programa de tertúlias da Eurodefense Jovem Portugal. O meu nome é Miguel Gomes, tenho comigo a Inês Caseiro, da Comissão Jovem da Eurodefense Jovem. O nosso objetivo com estas tertúlias é convidar várias personalidades de interesse e relevo para as temáticas de segurança e defesa europeia. Temos o prazer de hoje convidar uma das pessoas mais ativas na política portuguesa e que mais contribuiu para este debate, o Dr. António Figueiredo Lopes, uma pessoa que serviu nos diversos cargos de administrativos políticos, desde o contexto nacional ao europeu, desde deputado a eurodeputado, a ministro da Administração Interna e da Defesa Nacional, a conselheiro da Comissão Europeia, entre muitos outros cargos que lhe têm resultado em diversas condecorações e distinções nacionais e internacionais. O nosso objetivo, um dos nossos objetivos com estas tertúlias passa por desenvolvermos um diálogo com o orador através do convite dos nossos membros a participarem ativamente nas perguntas, fazendo anteriormente um conjunto de perguntas a que o nosso orador estará disposto a responder e posteriormente será publicada esta mensagem para que todos tenham acesso às informações. Desde já gostava também de expressar o meu agrado e o meu agradecimento, aliás, ao Dr. António Figueiredo Lopes, Presidente da Eurodefense Jovem, da Eurodefense Portugal, que tem feito precisamente um trabalho muito ativo na Associação do Centro de Estudos, mas também não só na vertente do debate de segurança e defesa portuguesa e europeia, mas também no apoio aos nossos jovens e nas nossas iniciativas e atividades que temos ao longo deste tempo proporcionado no mundo académico e em conjunto com os nossos jovens interessados nestes debates. Antes de mais, dada a conjuntura internacional, o contexto e as circunstâncias, fazer uma pergunta de momento ao Dr. António Figueiredo Lopes sobre as iniciativas da Eurodefense Jovem, da Eurodefense Portugal e como tem a Eurodefense combatido esta circunstância que se vive atualmente no país e no mundo através desta pandemia do coronavírus, do Covid-19, que tem obrigado a uma quarentena forçada de todas as pessoas a estarem nas suas casas. Antes de mais, muito bom dia e passo-lhe a sua palavra. Obrigado, muito bom dia. Quero começar por felicitar a Eurodefense Jovem Portugal, porque esta é a primeira ação de uma série de iniciativas que vocês vão levar a cabo no quadro das vossas atividades. O Eurodefense Jovem é, de facto, uma organização que corresponde diretamente àquilo que são os objetivos principais do Eurodefense, quer a nível nacional, quer no quadro das associações Eurodefense que existem na Europa, e neste momento estamos presentes em 15 Estados-membros, que é de trabalhar no sentido de promover a cultura da segurança e defesa e desenvolver um espírito de defesa, ou seja, introduzir na cultura, sobretudo das camadas mais jovens, o conceito de que há valores fundamentais que têm de ser defendidos, que têm de ser protegidos, desde logo os interesses nacionais, e para isso nós temos todos de estar mobilizados e preparados. Não apenas para os defender, naturalmente, pela via das armas, por meios militares, mas sobretudo para os defender através da nossa atividade cívica ao serviço dos outros, e como se vê no momento presente, há uma perfeita mobilização dos portugueses para não só estarem na primeira linha do combate a esta terrível pandemia que atinge o mundo todo, mas muitos portugueses se oferecem como voluntários, não só os profissionais da saúde, mas outros, para trabalharem e apoiarem aqueles que mais carecem, nomeadamente as pessoas que vivem isoladas em casa, que têm mais necessidades. E, portanto, nós estamos a assistir, de facto, a uma grande manifestação cívica dos portugueses.
E nós entendemos que isto é também contribuir para a segurança e para a defesa nacional, para a defesa dos interesses nacionais. Ou seja, a pandemia que nos afeta é também um desafio aos valores imanentes à segurança nacional. No domínio do nosso Centro de Estudos Eurodefense, nós estamos, de facto, a adiar algumas ações que estavam programadas, nomeadamente já fixámos para o mês de finais de outubro, princípios de novembro, uma importante iniciativa que estava programada para maio, que era o lançamento de umas jornadas de economia de defesa, destinadas a levar ao conhecimento do setor empresarial nacional das grandes iniciativas e programas que a Europa está a preparar para apoiar o investimento em tecnologias e indústrias de defesa. Temos outras atividades que têm de ser trabalhadas e desenvolvidas, como é o vosso caso agora, pelos meios que estão ao nosso dispor. E ainda bem que nós vivemos já neste século das tecnologias e estamos a ser hoje beneficiários da ciência e do desenvolvimento que se processou ao longo dos últimos anos. E como cidadãos, o que nos restou fazer foi também fecharmos em casa, mas comunicamos habitualmente, quer por estes meios, como aquele em que estamos a comunicar agora, quer por telefone, quer por e-mail, e tentamos manter atualizados os nossos sistemas de comunicação pelos meios, como pelos meios digitais, nomeadamente através do nosso portal de internet. E, portanto, estamos, como todos os outros, como todas as organizações e todos os portugueses, a lutar para vencer este inimigo muito difícil de vencer. Sim, certamente está a afetar-nos a todos e esperemos que corra tudo pelo melhor. E como o Miguel referiu, o meu nome é Inês e gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Figueiredo Lopes pela sua participação. Espero que esteja tudo bem consigo e com os seus. Para começar, escolhemos uma pergunta que incide sobre o período das suas funções enquanto Ministro da Defesa Nacional. E o que nós gostaríamos de saber concretamente é o que considera que foi o seu maior desafio durante esse período e se nos dias de hoje realizaria algo de forma diferente. Passava-lhe então a palavra. Muito bem, muito obrigado, Inês. É um prazer também vê-la aqui neste contexto. Eu, numa resposta muito breve, diria que, por coincidência, eu fui Ministro da Defesa Nacional no governo que se iniciou em 1991 e terminou em 95. Mas antes disto tinha sido já Secretário de Estado da Defesa em dois governos anteriores, no sexto e no sétimo governo, ou seja, a partir de 1983 eu já era Secretário de Estado da Defesa e em 86 continuava a ser Secretário de Estado da Defesa e saí em 87 para quando entrei quando passei ao Parlamento Europeu, fui eleito deputado do Parlamento Europeu. E regressei em 91, ainda como Secretário de Estado, e terminei como Ministro da Defesa, dada a saída do Ministro que estava, o Dr. Fernando Nogueira, que tinha, entretanto, sido eleito Presidente do partido, e o Presidente da República, na real altura, como se aproximavam eleições, considerava inconveniente que ele continuasse a ser Ministro da Defesa. Bom, portanto, a minha passagem como Ministro da Defesa, que é um cargo que muito me honra, é como o epílogo de uma longa carreira ao serviço da Defesa Nacional. E, no entanto, obviamente que o primeiro grande desafio foi em 83, quando tivemos de preparar a aplicação da Lei de Defesa Nacional e integrar as Forças Armadas na ordem política civil, porque, como sabem, já estudaram certamente a nossa história recente, até 1982
havia um Conselho da Revolução que era um poder paralelo ao poder civil e constitucional e que foi extinto exatamente nos finais do ano de 1982. Portanto, 83 começa, de facto, o governo e a administração pública, de maneira geral, a integrar a dimensão militar sob a sua autoridade e competência. Portanto, o primeiro grande desafio, diria, na área da defesa foi esta passagem e, sobretudo, a implementação das leis da defesa nacional que levaram a grandes reformas, porque ao mesmo tempo estávamos também a passar de um exército de centenas de pessoas que tinham estado nas guerras de ultramar para um exército muito mais reduzido e, portanto, era necessário. Foi um grande desafio, de facto, a que eu estive ligado. Mas, concretamente, quando ministro, o principal desafio também foi uma coincidência de que eu me sinto honrado em ter participado, foi o período pós-Guerra Fria. Como sabem, o muro de Berlim caiu em 1989 e logo a seguir provocou imensas alterações e era necessário, houve mudanças fundamentais na ordem internacional, na geopolítica, na geoestratégia e as Forças Armadas e as políticas de defesa nacional tiveram de fazer uma adaptação a esses novos desafios com o fim do sistema bipolar. Como sabem, nesse tempo tudo era muito mais seguro, sabia-se onde estava o inimigo, era o Bloco Soviético, o Pacto de Varsóvia, e sabia-se onde estávamos nós, que era com o Pacto do Atlântico, a NATO, e o chamado Ocidente. A partir daí, nada mais foi como era. Ou seja, as ameaças desdobraram-se, digamos que as guerras que se julgavam terem acabado naquele momento começaram a surgir, desde logo na Europa, com o desmantelamento da Jugoslávia e a criação de novos Estados, as guerras nos Balcãs, etc. E, portanto, as políticas de defesa rapidamente tiveram de se adaptar a uma nova realidade. E, portanto, o grande desafio que se nos punha era de como criar condições para que os Estados da Europa pudesse colaborar no quadro da segurança e defesa europeia dentro de um novo quadro de ameaças. Bom, esse era um desafio que nos obrigou a fazer modificações, adaptar estratégias e definir novas doutrinas. Por outro lado, tivemos de concluir o processo de reformas que se tinha iniciado em 1983 e que levou, nessa altura, a profundas modificações, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e às estruturas militares. Muito Portanto, obrigado. foi um período muito rico em que, de facto, me confrontei com muitos desafios e muitas opções. A próxima pergunta vai de encontro a um dos desafios atuais que o próprio Ministro da Defesa atual tem com consideração, que é a questão dos recursos humanos que falou e do serviço militar obrigatório. Tem-se em alguns sítios, em alguns países, inclusive até Portugal, tem-se falado a possibilidade de retomar o serviço militar obrigatório. Não é um debate que esteja muito em cima da mesa, mas a nossa pergunta era mesmo se considera um debate pertinente e que era mesmo ir por cima da mesa. Bom, eu julgo que eu sou daqueles que desde sempre para já estive ligado aos primeiros estudos que já preconizavam o fim do serviço militar obrigatório. Já nos anos 90, portanto, naquele período em que, daquelas reformas a que eu me referi, nós começámos por reduzir o serviço militar obrigatório a um período de 4 meses. E essa redução, que na altura alguns nos criticaram, porque diziam, afinal, para que é que servem 4 meses? No fundo, era uma espécie de transição para aquilo que seria inevitável anos mais tarde, porque era aquilo que estava a ocorrer em toda a Europa e, no geral, por todo o lado,
que é o fim do serviço militar compulsivo, obrigatório. Obviamente que isso correspondeu, tinha motivações políticas e também tinha algumas questões de ordem técnica militar, mas sobretudo tinha motivações políticas. Havia naquele tempo uma grande corrente política ou partidária, nomeadamente liderada pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, com os quais eu próprio me confrontei várias vezes no Parlamento a discutirmos essa matéria, que preconizavam, de facto, alguns a redução do tempo do serviço militar, o que aconteceu, outros mesmo a sua extinção. Hoje, penso que é um erro pensar-se que é possível voltarmos ao passado. Por duas razões, principalmente. Por um lado, porque o nível de necessidades e o seu grau de exigência já não corresponde àquilo que é a prestação do serviço militar obrigatório. Hoje, as Forças Armadas exigem um grau de formação, de especialização, que apela muito mais para a profissionalização do que para o sistema de conscrição. Eu sou daqueles que defendo que o serviço militar obrigatório deve ser visto, a sua eventual reposição, deve ser visto fundamentalmente não como uma necessidade de suprir carência de meios dos militares, porque penso que não é por essa via que as necessidades dos militares são satisfeitas, mas em vez do serviço militar obrigatório, o que eu penso que faz falta, e essa é uma corrente que muitas vezes confunde as duas realidades, é a educação para a cidadania. O desenvolvimento o conceito de defesa do interesse nacional nos vários teatros de operações, sempre que a nação precise de nós e que a sociedade o exija, em várias frentes, nomeadamente a organização de serviço cívico, a prestação de apoio voluntário, como agora está a acontecer muitas vezes, e que de certo modo se vai prestando muito na base das associações e das organizações não governamentais e do associativismo. E, portanto, o que eu defendo é que, por um lado, para resolver a questão dos recursos, se invista muito na motivação. Ou seja, a pessoa que concorre e que quer ser voluntário e fazer um contrato com o serviço militar deve ter motivações e compensações suficientes. A motivação corresponde àquilo que é o próprio prestígio das Forças Armadas. Na minha opinião, as Forças Armadas, que continuam a ser uma instituição altamente prestigiada no país, mas têm estado um pouco, eu diria, quase escondidas. Ou seja, é preciso que as Forças Armadas venham mais para o público, se tornem mais visíveis. Desse modo, que sejam consideradas como uma parte integrante e uma parte com o seu lugar muito específico na sociedade e que sejam, por isso, observadas, sobretudo pelos mais jovens, como algo a que gostariam de pertencer. Portanto, esse sentido este apelo, digamos, motivacional, que é pertencer a uma estrutura e a uma instituição de alto prestígio, onde se aprende muita coisa, onde se pode desenvolver a nossa própria personalidade, a nossa própria aptidão profissional, etc. Esse é um trabalho das Forças Armadas e do Governo, naturalmente. É preciso trabalhar no sentido de puxar as Forças Armadas para esse patamar de motivação. Em segundo lugar, temos de criar condições profissionais, de profissionalização. No meu tempo chegámos a ter programas complementares com os serviços de emprego e de formação profissional que permitiam que houvesse um cruzamento entre os instrumentos de emprego do Estado e a prestação do serviço militar. De modo a que, quando chegasse o fim do serviço militar, aquela passagem não tivesse sido uma perda de tempo e, porventura, até uma maior dificuldade para arranjar um novo emprego, visto que
o contrato não é um contrato para a vida toda, na maior parte dos casos, a não ser em casos como na Marinha ou até na Força Aérea, mas no Exército, sobretudo, é que eu estou a pensar, mas que seja uma passagem para adquirirem um aperfeiçoamento profissional e poderem depois facilmente terem prioridade ou no acesso a determinadas profissões. Portanto, é nesse sentido que eu trabalhei e não no sentido de repor se isso não obrigatório, é uma coisa do passado e não vale a pena estarmos a repor porque não faz falta neste momento. Certo. Alterando aqui um bocadinho agora o tema e passando mais para um panorama europeu, um dos temas que mais tem estado em cima da mesa a par do coronavírus é com certeza a deterioração económica e financeira que já está a começar a dar sinais, não é? E que com certeza se verificará mais afincadamente após o período que estamos a viver. Neste sentido, a nossa próxima pergunta é se, no seu ponto de vista, a União Europeia deverá manter tão alto o investimento na defesa e na segurança, que se traduz, por exemplo, na afetação de um orçamento de cerca de 13 mil milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa a partir do próximo ano, nos próximos 7 anos. Essa é uma excelente pergunta que eu penso para a qual não temos resposta neste momento. Como sabe, o orçamento da União ainda não foi aprovado e provavelmente muitas alterações vão surgir agora. Eu teria, por outro lado, o seguinte: a dotação dos 13 mil milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa não é feita para agradar às estruturas militares. Ela é feita fundamentalmente por duas razões. A primeira é porque se chegou à conclusão de que a Europa precisa de conquistar maior autonomia e maior capacidade de defesa porque começa a ser cada vez mais visível que aquele guarda-chuva, como chamamos, que contava no passado, que eram os Estados Unidos da América, começa a deixar passar alguns pinos. Portanto, estamos numa fase em que, como sabe, o presidente americano ameaçou seriamente a Europa de retirar-se, enfim, de reduzir a sua intervenção na NATO e, portanto, colocou, de certo modo, os europeus perante este aviso: vocês têm de gastar mais com a vossa própria defesa. E esta mensagem, pelo menos, teve essa vantagem, é que, de facto, os Estados europeus chegaram à conclusão de que não podem continuar, como já aconteceu no passado, quando estão a lançar uma intervenção de caráter militar que é eminentemente de interesse para a União, terem de pedir aos Estados Unidos as munições porque não têm munições para desenvolverem essa operação. E, portanto, isso aconteceu na Líbia, é um caso que hoje se cita com frequência. Os franceses foram os grandes impulsionadores da intervenção e pouco tempo depois chegou-se à conclusão de que a Europa estava a ir um pouco além das suas capacidades. E aconteceu também, já tinha acontecido na Bósnia também, em que a Europa entrou, depois teve de ir a NATO apoiar, porque a Europa isoladamente não tinha os meios. Portanto, uma razão de natureza, diria, geopolítica e geoestratégica que leva a Europa a desenvolver melhores capacidades de defesa para assumir-se com maior autonomia estratégica no quadro das nações, ou seja, como ator global da paz, em primeiro lugar, mas um ator com influência no mundo. E para que assim seja, ela tem de dispor não só dos instrumentos da diplomacia de que já dispõe, mas também de estruturas de apoio militar que têm, como sabe, já têm estado ao serviço do papel da Europa no mundo, através de operações como aquelas que estão a decorrer hoje na região de Sahel. Por outro lado, as indústrias nacionais e, sobretudo, o setor de investigação e desenvolvimento, o setor tecnológico de defesa,
foram profundamente depauperados com as reduções dos orçamentos nos últimos anos, sobretudo depois da crise financeira de 2007, 2008, até praticamente a 2015, assistiu-se a uma redução permanente de orçamentos que tiveram um impacto muito grande no atraso do desenvolvimento tecnológico da defesa. E quando se fala hoje de desenvolvimento tecnológico da defesa, fala-se sobretudo da investigação e desenvolvimento de meios de duplo uso, ou seja, meios que não são apenas para fins militares, mas que servem também para fins civis, como ainda hoje se está a ver na utilização dos drones pelas forças de segurança, que são meios, o drone é um exemplo bom disso, que é um meio onde houve um investimento de desenvolvimento tecnológico muito grande e que hoje podem servir para fins civis e para fins militares. E, portanto, nesse sentido, a dotação não é uma dotação diretamente para gastar e consumir com os militares, mas é uma dotação para apoiar o desenvolvimento tecnológico e industrial da Europa e dos Estados-membros, em particular. Muito obrigado. Eu tenho a função ingrata de dizer que estamos um bocado apertados de tempo, ainda nos restam mais 2 perguntas, mas passávamos então já a fazer só esse aviso para tentarmos acelerar um bocadinho mais neste diálogo. E vai tentar ser mais. Sim, e vai de encontro também a esta ideia da criação de um exército comum europeu. Há essa necessidade de capacidade, como referiu, e como é que acha que o Estado reage a esta ideia do exército comum europeu, ou se é um exército para a União Europeia, apenas coordenado em todos os Estados? Qual é que acha que seria a posição de cada Estado-membro e na generalidade dos países? Bom, como sabem, o modelo europeu é um modelo que não integra no domínio comunitário a dimensão da segurança e da defesa. Na dimensão da defesa em particular, neste caso. A segurança interna já é outra coisa, e a justiça. Ou seja, a defesa continua a ter uma dimensão que é exclusivamente as respostas e tem uma dimensão intergovernamental. Ou seja, a constituição de um exército europeu seria, se fosse levado a rigor, seria como que a transferência dos exércitos nacionais para uma estrutura supranacional que só em Estados federais se pode conceber, não é? E, portanto, a Europa ainda não estamos nos Estados Unidos da Europa. Nós continuamos a ser um modelo específico em que os Estados cooperam, nomeadamente nesta área, mas não transferiram essa responsabilidade soberana para o patamar supranacional. Sendo assim, muitas vezes se confunde esta ideia de que a Europa está a construir um exército europeu com aquilo que tem sido, no quadro daquilo que eu dizia na pergunta anterior, o reconhecimento de que a Europa precisa de se apetrechar melhor face aos desafios e às ameaças que tem pela frente, e por isso tem de gastar mais do que tem gasto até agora com as áreas da defesa, e há mesmo um compromisso para que os Estados-membros até 2028, salvo erro, atinjam o patamar dos 2% do PIB, que eu sei que era um patamar de 10 anos e que terá sido em 2008 ou mais, ou 2018 talvez. Bom, é um período de 10 anos em que eles têm de atingir o nível de 2%. Ou seja, os Estados-membros precisam de gastar mais. E o modelo que foi encontrado, e muito bem, pelo Tratado de Lisboa, já estava preconizado no Tratado de Lisboa, foi o estabelecimento de sistemas de cooperação permanente. Ou seja, os Estados resolveram organizar-se, eu peço desculpa, e põem em comum determinados programas que são financiados pela União Europeia. E, portanto, nesse momento,
nós não estamos a criar um exército europeu, nós estamos a criar sistemas de cooperação que levam a uma maior harmonização entre as várias estruturas militares dos diversos países e que permitem, ao fim e ao cabo, que a Europa amanhã possa dizer que já dispõe de um exército europeu porque as forças estão compatíveis, há um sistema de harmonização, há uma melhor capacitação. E, portanto, eu diria que os programas agora em curso e os objetivos que estão aceitos pela maioria dos Estados-membros e que subscreveram a PESCO são suficientes para resolvermos o problema que levaria à criação do Exército Europeu. Obviamente que isto continua a ser uma questão polémica. Há alguns países que continuam a defender acerrimamente um Exército Europeu, na modalidade em que eu falei há pouco, ou seja, em que os Estados passariam essa responsabilidade para um nível superior e apenas teriam responsabilidades de segurança interna. Isso eu não acho concebível, nem está nos horizontes que eu penso nos próximos anos. No meu tempo já não, e no vosso se calhar muito dificilmente. Há outros meios de cooperarmos. Bem, agora para a última pergunta. Nos últimos dias temos assistido a uma divergência de opiniões que nos tem suscitado algumas dúvidas sobre a continuidade do projeto europeu. A grande questão agora é perceber se, na sua opinião, está a ser posta em causa a existência do projeto europeu, com esta oposição norte-sul. Por outro lado, também perceber, à luz do que temos observado, por exemplo, nos últimos dias na Hungria, se a situação atual poderá contribuir para um ressurgimento de regimes totalitários no espaço europeu. Muito bem, eu penso que é uma pergunta que daria para fazer uma conferência, ou melhor, uma conversa de 1 hora ou mais, porque ela está hoje na ordem do dia. Muita gente está a escrever sobre isso e a debater esse problema. O que eu diria neste momento é isto: o sentimento que há hoje das populações perante o alastrar desta pandemia é de que a Europa está um bocado perdida e aquilo que poderíamos pensar ser uma ação comum para ajudar os Estados-membros a resolver este problema não se sentiu. Nos primeiros tempos, sobretudo, e em relação à Itália, foi dramático porque o que nós sentimos foi que a Europa se atrasou muito na disponibilidade para apoiar aquele país e por isso mesmo a própria Presidente da Comissão Europeia já veio recentemente pedir desculpa aos italianos por não ter estado desde a primeira hora à disposição deles, como agora já repuseram muitos sistemas de apoio. Esta questão liga-se a dois problemas que surgem e que a Inês colocou aí muito bem. O primeiro é de saber se este facto da ausência da Europa associado à conduta e ao desenvolvimento do último Conselho Europeu, onde nós vimos uma profunda divisão entre os países do Norte e os países do Sul, e até com alguma, não diria agressividade, mas algum distanciamento entre os próprios primeiros-ministros, não contribui em nada para preservarmos e para continuarmos a defender o papel da Europa. Eu penso que esta primeira tendência, que é de criarmos aqui uma espécie de amálgama de tudo isto e concluirmos rapidamente de que isto é a morte da Europa, é o fim da Europa, é um perigo enorme. E por isso é bom recordar, como fazia há dias o antigo presidente Jacques Delors, que de facto a Europa se firmou sobre determinados pilares que são fundamentais para sustentar esta casa comum europeia,
Um desses pilares é a solidariedade, o outro é a cooperação. E se nós sentimos que o pilar da solidariedade fracassa, é a morte, é o tal perigo mortal de que falava Delors, que pode estar aí à espreita. E, portanto, este movimento que se coloca neste momento de alerta e de chamadas de atenção deve ser trabalhado no sentido não de dizermos tudo acabou, mas dizermos temos de retomar o espírito comunitário dos fundadores da Europa e o princípio da solidariedade e do trabalho em comum. Este é um problema que não é a primeira vez que a Europa atravessa uma crise destas, mas não pode ser, neste momento, por um discurso que é trabalhado num clima muito emotivo, que é o discurso do Ministro das Finanças holandês e a própria reação do Primeiro-Ministro português, não podem ser considerados como o fim da história. Pelo contrário, são um momento muito importante, que pode ser o princípio de uma nova história, uma história ainda melhor para a União Europeia. Ou seja, é preciso tomarmos isto como uma forma de nos alertar para a necessidade de repor aquilo que são os alicerces e as bases fundamentais da nossa União e, a partir daqui, encontrarmos formas de colaborarmos. Porquê? Porque é inevitável. E nós vimos hoje o que aconteceu com o processo do Brexit. Que a nossa presença na União, onde estamos ainda 27, é, em primeiro lugar, benéfica para nós próprios, para os cidadãos europeus. É benéfica para os nossos países. Isoladamente, nada conseguiríamos fazer. Em segundo lugar, é preciso não esquecer o muito que fez a Europa por países como o Portugal, por exemplo. Portugal, antes da integração europeia, até aos anos 90, é subdesenvolvido. Portugal hoje apresenta-se nos vários domínios das comunicações, das infraestruturas básicas, das escolas, do saneamento, enfim, das próprias desenvolvimento tecnológico, como um país que tem um lugar marcado na frente e não, na linha da frente e não na linha de trás. Isso é devido àquilo que foi a solidariedade europeia. Os milhões de euros que foram investidos para que Portugal se desenvolvesse. E, portanto, Portugal deve ser um dos primeiros países a lutar pela preservação do princípio da coesão e do princípio da solidariedade. E eu penso, e esta é a segunda resposta sobre este ponto, que a Europa, entretanto, e sobretudo as instituições europeias, porque, atenção, muitas vezes aquilo de que é acusada a Europa, e se a Europa pensarmos Bruxelas e as instituições, não é o mal dessas, mas o mal é dos Estados-membros. Ou seja, quem está a falhar neste momento com a solidariedade são alguns Estados-membros. E mesmo esse problema tem de ser trabalhado com algum cuidado, porque o que eles não estão de acordo é com a introdução dos chamados Corona Bonds, que é a mutualização da dívida, mas que para nós seria ótimo e nós a devemos defender, mas por outro lado estão disponíveis para, através das instituições, sobretudo através dos mecanismos de estabilidade criados na última crise financeira, poderem ajudar os países. E é aquilo que estão a fazer hoje as instituições. Portanto, hoje já não se pode dizer, hoje mesmo, as decisões tomadas pela Comissão nos últimos dias, na criação de verdadeiros pacotes de apoio financeiro, o levantamento das regras do mercado interno que tinham determinadas exigências quanto aos déficits orçamentais, a disponibilidade de muitos milhões de euros para apoiar diretamente o combate à pandemia. Portanto, há muitas medidas que têm sido tomadas, nomeadamente pela Comissão, que demonstram que a Europa está a retomar o seu lugar e a Europa continua a ser insubstituível. Por outro lado, o próprio Banco Mundial, o Banco Central Europeu,
criou condições para que os Estados pudessem beneficiar de créditos para a recomposição da sua economia. Portanto, nós temos muito a esperar da Europa e não podemos começar desde já a dizer que a Europa acabou. Isso é o papel do extremismo, isso é o papel dos nacionalismos, isso é o papel daqueles que querem aproveitar este pretexto para se louvarem em regimes não democráticos e caminharem por caminhos que nós não queremos percorrer. Falando da simpatia que pudesse ter sido gerada por causa do combate a este vírus em relação a certos países não democráticos, hoje em dia nós sabemos que há um debate muito grande em comparar a China com o resto do mundo e dizendo que os chineses foram mais eficazes no combate ao vírus, ou estão a ser mais eficazes, porque, sendo um regime autoritário, soube impor mais regras e melhores regras aos cidadãos, que os cidadãos aceitaram, e hoje os cidadãos estariam mais disponíveis, mais condescendentes em aceitar normas de restrições. E dizem, vejam o que se está a passar com os confinamentos, as pessoas fechadas em casa, os regimes de exceção, etc. Será isso um caminho para sistemas autoritários? Bom, e aí é preciso distinguir muito bem. Por um lado temos estes países cujas regras se impõem, sobretudo, pelo não reconhecimento dos direitos humanos essenciais, o direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão ou liberdade, muitas vezes, de circulação. Um dos êxitos do combate ao vírus, os êxitos da China, como sabem, isto veio aí até em alguns vídeos, foi o facto de, na China, haver mais de 200 milhões de câmaras colocadas em todo o território, às esquinas das ruas, à porta das casas, que fiscalizam cada cidadão, o identificam, ouvem as suas conversas, sabem com quem contacta, veem onde está colocado e, no caso, esses meios foram utilizados para o combate ao vírus e era muito fácil que um cidadão fosse interpelado na rua e imediatamente a polícia soubesse com quem é que ele tinha estado e localizasse, se ele tivesse sinais positivos do vírus, localizasse todas as outras pessoas e as avisasse que deveriam ser imediatamente tratadas. Portanto, não vamos confundir as coisas. O regime democrático é um regime que tem em si mesmo mecanismos que permitem a introdução de medidas de exceção, como é o caso que agora se passa em Portugal, em que há limitações, nomeadamente à circulação das pessoas, mas que têm mecanismos também de controle e que defendem e continuam a manter e a proteger a liberdade de comunicação e, sobretudo, a verdade. E, portanto, a democracia dispõe de mecanismos suficientes para, em situações como esta, não termos de recorrer a métodos não democráticos. Muito obrigado. Diria que não podemos terminar melhor com uma pergunta pessimista e uma resposta otimista em relação ao futuro da União Europeia, isto no contexto em que são os jovens que ouvem e o futuro da União Europeia é sem dúvida o nosso objetivo. Na maior parte. Sim, é preciso ter esperança, é preciso ter esperança. Esperança e estar alertados para os males, para os malefícios de algum extremismo que podem aplicar estas situações para este aproveitamento político. Ao Dr. Figueiredo Lopes, agradecer imenso a sua presença nesta tertúlia, foi sem dúvida muito interessante e muito esclarecedora e neste termino desejando a todos... Muito prazer. Muito obrigado, foi para mim um grande prazer estar convosco e inaugurar assim estas iniciativas, espero que continuem com outros interlocutores. Exato, esperar que os nossos membros tenham ficado agradados, que mais tertúlias virão e que continuem a acompanhar o nosso trabalho na Eurodefense Jovem. Muito obrigado. Obrigada.